professor Eduardo. Vamos ver mais uma questão do nosso TD número 4, tá? Está lá na descrição do vídeo. Você baixa o TD, acompanha as resoluções, tenta fazer as questões que não forem resolvidas aqui e principalmente estuda os conteúdos das questões, tá? Resolve outras questões, exercita esses conteúdos, que são conteúdos que caem bastante no Enem, ok? Vamos fazer a questão número 6 desse TD. Acompanhe aí a leitura da questão. A questão 6 diz o seguinte: um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A secção transversal do túnel e a tampa de concreto tem contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, um engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a seguinte equação para a parábola: y igual a 9 menos x ao quadrado, sendo x e y medida em metros. Sabe-se que a área sobre uma parábola como esta é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são respectivamente iguais à base e à altura da entrada do túnel. Qual a área da parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado? Bem, pessoal, uma questão, né, que envolve aí a função do segundo grau e o seu gráfico, né? O gráfico é uma parábola. Então, o esquemazinho da questão, você tem aqui um túnel, e que aqui é a tampa do túnel, é um arco parabólico, tá certo? E uma empresa foi contratada para tampar esse túnel. Ele quer saber qual é a área, que o engenheiro precisa calcular a área da boca do túnel, né, desse arco parabólico aqui. Ele sabe que a área disso daqui é 2/3 da área do retângulo, que tem como base aqui a largura da entrada, né, e a altura, tá certo? Então é 2/3 da área desse retângulo aqui. Então, se eu calcular a área do retângulo, né, eu vou e tiro 2/3 dela, eu vou ter a área do túnel, tá certo? Agora, para eu calcular a área do retângulo, eu preciso dessa medida aqui e dessa, tá certo? E essa parábola aqui, que é a tampa, né, seria regida por essa formulazinha aqui, por essa equação, por essa funçãozinha aí, tá certo? Vamos lá. Então, se isso daqui é o gráfico dessa função, quem seria esse ponto e esse aqui? Em uma função do segundo grau. Quem seriam esses dois pontos aqui? E seriam o quê? Seriam as suas raízes, né? Raízes. As raízes, né? Aquele pontozinho lá que toca o eixo do x. São as raízes da função. É quando o gráfico toca o eixo do x, né? Quando o y é 0. Quando é que eu obtenho? Quando eu igualo essa função aqui a 0, né? São raízes ou zeros da função, vamos chamar de zeros da função, tá certo? Então esse ponto aqui seria o ponto x e 0, né? É o ponto quando o y é 0. Esse aqui também é o ponto x e 0, quando o y é 0. Ou seja, se eu fizer o y aqui igual a 0, eu vou encontrar dois valores, que são esse valor aqui e esse aqui, tá certo? Vamos fazer aqui, ó. Fazendo esse y igual a 0, eu vou ter 9 menos x ao quadrado igual a 0. Tá? Eu estou fazendo y igual a 0. Vou passar o x ao quadrado para lá, ele é negativo, fica positivo. Né? Então ficaria assim, ó, x ao quadrado igual a 9. Então x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. X igual a mais ou menos 3. X igual a mais ou menos 3, ou seja, esse x aqui vai ser 3. Esse daqui vai ser o nosso menos 3. Ok? Bom, se esse aqui é 3 e esse aqui é menos 3, quanto é que seria essa medida aqui, ó, daqui para cá, que é um dos lados do retângulo que eu preciso calcular a área, para depois tirar 2/3, que vai ser só a área da boca do túnel lá. Daqui para cá mede 3, daqui para cá mede 3. Então esse lado aqui, eu vou ter um retângulo, que esse lado aqui mede 6, tá certo? Mede 6. Agora eu vou tentar descobrir esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, lógico que é a mesma altura desse. Então, quem é esse ponto aqui, ó?
esse ponto da função do segundo grau. É o ponto máximo da função, tá? É o vértice da parábola, o ponto máximo. Então, para eu encontrar o vértice, né, eu tenho as formulazinhas, né? O x do vértice é menos d sobre 2a. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Assim, essas formulazinhas aqui. Eu poderia fazer aí utilizando a função, tá? Só que aqui, se você olhar aqui para a função, isso aqui é uma função, esse ponto está sobre o eixo do y, então esse ponto é o ponto, o y, 0. Nesse ponto aqui, o x é 0. Então basta eu ir lá na formulazinha e no lugar do x eu colocar 0, que aí eu vou encontrar esse ponto aqui, tá? Se eu colocar 0 aqui, eu vou encontrar o y, que representa o ponto 0y aqui. Tá? Não preciso utilizar a fórmula. Poderia utilizar, mas eu teria que achar o delta ainda da função e tudo, mas não há necessidade. Basta que eu chegar aqui, ó, e dizer aqui que o meu x é 0. Ora, se isso aqui é 0, meu y é 9. Ok? É só analisar os pontos, né? Aqui é o y0, aqui é o x0. Então esse ponto aqui é o ponto 9. 9. Então no retângulo aqui você teria 6 e esse lado aqui 9. Então quanto é que seria a área desse retângulo? A área do retângulo é base vezes altura, né? 6 vezes 9, 54. É a resposta? Não, né? Porque ele quer a área só da boca do túnel aqui. E a questão diz que para essa figura aqui, a área é 2/3 dessa área. Então, quando eu falo 2/3, ou 1/3, ou 2/2, ou seja o que for, de alguma coisa, né? Em matemática esse de é uma multiplicação. Então, 2/3 de 54. Então, isso aqui dá 2 vezes 54, 108, dividido por 3. Né? Aqui, ó, 108 dividido por 3, né? 3 vezes 3, 9 para 10, 1. 18 por 3 dá 6, 6 vezes 3, 18. 36. Então, a área disso aqui é 36 metros quadrados. Ok? Questãozinha de função do segundo grau. Ok, pessoal? A gente trabalhou aqui a questão do vértice, da parábola, das raízes. Então, é um assunto que é recorrente. Essa questão de funções, nunca é demais estudar funções. Tá? Funções, probabilidade, estatística, matemática financeira. Essas questões são batata cair no Enem. Então, nunca é demais estudar esses assuntos. Se você dominar esses assuntos, tem uma gama de questões que você pode resolver na prova do Enem. Ok, pessoal? Valeu, até a próxima. Tchau!